O Jornal das 6 desta terça-feira está de volta e para falar de esporte, o final de semana foi de futebol. O São Luís enfrentou na sexta-feira à noite o time B do Grêmio. O resultado de 2-2 trouxe um alívio para a torcida e fez com que o rubro continuasse lutando pela permanência na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A equipe reserva do Grêmio, treinada pelo auxiliar Luiz Fernando Rosa Flores, esteve 2 vezes na frente do marcador, mas acabou cedendo o empate no final. Simon abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Aloísio empatou para os donos da casa, mas Yuri Mamute colocou o tricolor outra vez em vantagem, ainda na primeira etapa. Quando o jogo se encaminhava para o fim, Pedro Jeromel, zagueirão, acabou marcando contra sua própria meta em um lance de infelicidade que definiu o resultado. O São Luís segurou o Grêmio, mesmo com um jogador a menos, a partir dos 30 minutos da segunda etapa. O São Luís segurou o Grêmio B aqui no estádio 19 de outubro e empatou em 2-2. E ainda não está oficialmente rebaixado à segunda divisão. Tem 2 jogos fora de casa para tentar o milagre. No domingo, enfrenta o Pelotas. Já nesse domingo, o Pelotas na Boca do Lobo e depois pega o Cruzeiro em Gravataí. Não, é que quando eu cheguei aqui, todo mundo falou que o time tomava um gol e não tinha força para reagir. O grupo mostrou que não é bem assim, né? Hoje saiu atrás do Grêmio, buscou o empate, que eu acho, ao meu ver, analisando o primeiro tempo, não merecíamos sair derrotado do primeiro tempo, mas a equipe foi lá, buscou, empatou, o Grêmio fez o segundo gol, nós com menos um jogador, nós fomos lá, conseguimos empatar, então tem só que exaltar a determinação e o grupo fez o que nós pedimos. E depois do empate em cima do Grêmio que você acabou de ver, o São Luís voltou a dar alegria para a torcida. O rubro venceu o Pelotas na Boca do Lobo por 2-1. E agora pode respirar um pouco mais aliviado, não é mesmo, Sabrina? Gabriel, o São Luís não está oficialmente rebaixado, por isso ainda torce pelo tropeço do Esportivo. Sobre o jogo fora de casa em Pelotas, o São Luís fez um bom primeiro tempo, agradou os torcedores, com destaque para Aloísio e também Adilson Bahia, que entrou no segundo tempo e marcou o gol. Gol, portanto, de Aloísio e Adilson Bahia. Agora, o rubro se despede da competição no próximo jogo, que é domingo, dia 16, contra o Cruzeiro em Porto Alegre. E agora resta nós torcer pela vitória e o Jornal das 6 vai acompanhar tudo de perto e trazer para você. Gabriel. Tá certo, obrigado, Sabrina, pelas suas informações. E o Jornal das 6 fala agora de segurança pública. Um menino de 9 anos foi atropelado no final da semana passada por um motociclista na faixa de segurança do IMEAB, na Avenida Getúlio Vargas. O acidente aconteceu quando o menino se dirigia à escola. O motociclista fugiu do local. A criança foi socorrida por bombeiros e passou por exames de raio-x no HCI, mas a informação é de que passa bem. Segundo testemunhas, o trânsito no local no horário de entrada e saída dos alunos é perigoso. Logo após o atropelamento, agentes da Coordenadoria de Trânsito chegaram para o controle do fluxo de veículos. Um adolescente de 16 anos e uma criança de 11 sofreram lesões em uma queda de bicicleta na rua Carvalhinho, no bairro Progresso. O jovem perdeu o controle da bicicleta ao passar por um quebra-molas no sentido leste-oeste. Sentado no varão estava o menino, que ficou com um dos pés presos no raio da roda dianteira. A criança foi socorrida imediatamente. O jovem ficou desacordado até a chegada do SAMU. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro do hospital, mas nenhum teve lesões consideradas graves. 2 bandidos de motocicleta e armados assaltaram uma farmácia na rua 13 de Maio, no centro. Um dos criminosos, usando capacete e de arma na mão, invadiu o local, ameaçou funcionários, clientes e roubou cerca de R$1.000. Em seguida, fugiu na carona de um comparsa que o aguardava na rua em uma moto preta. A Brigada Militar fez buscas, mas não localizou os assaltantes. Ninguém ficou ferido na ação. O presidiário Tiago Rafael Bairros Gomes, o Caveirinha, de 25 anos, do bairro São Paulo, cerrou as grades da cela em que estava recolhido no Instituto Penal de Juí e fugiu durante a madrugada de sábado. A fuga foi constatada por agentes penitenciários na conferência no início da manhã. Caveirinha cumpria pena no regime semiaberto. Ele possui 4 condenações judiciais, 14 anos de reclusão por crime de assalto à mão armada e furtos. O pelotão de operações especiais da Brigada Militar de Juí recapturou no início da tarde de segunda-feira o foragido da Justiça Luiz Cláudio Miller, de 25 anos, natural de Panambi. Ele foi encontrado no bairro Colonial e recolhido à penitenciária modulada. Miller estava foragido do Instituto Penal desde o dia 2 de novembro do ano passado.
O preso deve cumprir ainda 3 anos e 7 meses de reclusão, restantes de uma condenação de 5 anos e 4 meses por assaltos. Um acidente de trânsito com lesões corporais leves, danos materiais e infrações de trânsito foi registrado no centro. O acidente foi cometido por um presidiário do regime semiaberto. O presidiário do regime semiaberto do IPI, Daniel Teles, de 28 anos, trafegava de motocicleta pela rua 24 de fevereiro, no sentido de um posto ao estádio de 9 de outubro, quando bateu contra a lateral esquerda de um carro. A motorista de 49 anos saiu ilesa e se dirigia ao centro pela rua Ernesto Alves quando houve a colisão. Daniel Teles disse que havia saído do IPI para o trabalho. Ele não é habilitado e apresentou os documentos da moto vencidos. Na região, uma colisão envolvendo uma moto e um automóvel resultou na morte de um homem e deixou um jovem ferido com gravidade na BR-472 em Santa Rosa. O acidente ocorreu no sábado no quilômetro 168, próximo à comunidade de Bela União, no interior da cidade. Morreu no local o piloto da moto Celso Roque Ribeiro, de 43 anos, e ficou gravemente ferido o carona da moto, de 18 anos. O jovem teve um dos membros superiores decepado e apresenta fraturas expostas nas 2 pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros de Santa Rosa e removido ao Hospital Vida e Saúde da mesma cidade, onde encontra-se internado. O condutor do automóvel não teve ferimentos. Essa foi a última informação de segurança pública, porque agora nós vamos saber como fica o tempo para toda esta semana. A chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul provoca chuva em boa parte das regiões no início dessa semana. Boa parte da instabilidade deve ficar concentrada a partir da tarde e os maiores volumes acumulados registrados no sul. A previsão é de que na terça-feira o fenômeno vá para Santa Catarina, deixando o tempo seco em boa parte do estado. Com isso, os dias serão abafados nesta semana, já que a frente fria não terá força suficiente para derrubar as máximas. Temperaturas, então, elevadas. Quarta-feira, 20 e 27 graus. Quinta-feira, com possibilidade de chuva, 21 e 26 graus. Sexta-feira, 23 e 25 graus. Agora um recado para as mulheres. O Encontro Interregional de Trabalhadoras Rurais, reunindo moradoras de Ijuí, Bozano e Coronel Barros, acontece na quinta-feira, dia 13, no centro da comunidade de Vila Santana. A promoção é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí, Emater, e as atividades acontecem durante todo o dia. Será debatido sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar, comemorado em 2014, além de apresentações artísticas. Entre 400 e 450 pessoas vão participar. Homenagem para as mulheres? Na sexta-feira, o Departamento da Mulher Empresária da CI realizou evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Participaram do evento cerca de 60 mulheres empresárias de diversos setores. Após, as convidadas curtiram um happy hour e foram presenteadas com agrados das empresas apoiadoras. O Corpo de Bombeiros de Ijuí recebeu novos equipamentos de prevenção a incêndios. A doação é do Ministério do Trabalho e o investimento gira em torno de R$50 mil. Melhor prevenir do que remediar. Foi com base neste dito popular que o 12º Corpo de Bombeiros de Ijuí adquiriu novos equipamentos. O projeto foi viabilizado pelo Tenente Vilmar Mior. Agora, o Corpo de Bombeiros recebe cerca de R$50 mil réguas de prevenção e conscientização em primeiros socorros, além de 5 aparelhos de respiração autônoma e mais 2 cilindros avulsos. De acordo com o Major Thomas Jackson, os novos aparelhos vão auxiliar em casos de asfixia. Bom, o aparelho de respiração autônoma ele serve para proteção respiratória do nosso efetivo, para entrada no local que está, por exemplo, tomado pela fumaça, às vezes em um poço que a gente desconhece também o tipo de gás que tem lá, e pode também ser utilizado para o resgate de uma vítima que está num local desses, onde há muita fumaça concentrada, por exemplo. A gente chegando com esse equipamento que possui uma máscara auxiliar, nós podemos dar para uma vítima e retirá-la do local. Então, essa é a finalidade, é um aparelho de proteção respiratória para que a gente adentre em locais confinados.
A ideia é distribuir parte dos equipamentos a toda a região de cobertura da primeira sessão de combate a incêndio e contemplar cerca de 150 mil pessoas. Esse equipamento que nós temos, assim como todo o nosso equipamento disponível, viaturas, ele atende a comunidade regional. Esses 12 municípios são atendidos aqui pela seção de combate a incêndio de Ijuí. E esses equipamentos, de igual maneira, eles serão utilizados para o atendimento de toda essa comunidade. O Major destaca que o município de Ijuí é um dos mais beneficiados com equipamentos, mas a doação do Ministério Público vai auxiliar ainda mais, além de dar mais qualidade ao serviço prestado. Felizmente, em Ijuí, nós vivemos uma realidade bastante boa em termos de equipamentos, seja em termos de viatura, equipamentos de proteção individual, e esse equipamento era um tipo de equipamento que estava realmente nos fazendo falta. Nós tínhamos poucos, mas tínhamos pouco, e agora, então, com essa doação que nós estamos recebendo do Ministério Público do Trabalho, vem garantir que nós tenhamos uma melhor capacidade, uma melhor qualidade para o nosso servidor no atendimento de ocorrências em que se necessite usá-los. Os efetivos do Corpo de Bombeiro de Ijuí simulam como funcionam os novos aparelhos. Já as réguas de prevenção têm o objetivo de orientar como o indivíduo deve agir em casos de primeiros socorros, em 24 situações diferentes. O projeto resultou em um investimento de cerca de R$58 mil. E antes de terminar essa edição, mais uma boa notícia. O reitor da Universidade da Fronteira Sul, a UFFS, confirmou que a universidade irá instalar o campus em Ijuí em 2015. Agora, continuam os trabalhos e mobilizações para firmar o projeto. O Jornal das 6 desta terça-feira, 11 de março, fica por aqui. Todas as reportagens dessa edição você confere no www.tvijuí.com, que tem ainda os detalhes e matérias das outras edições. Mais informações na sexta-feira, a gente vai estar esperando por você. Boa noite e boa semana.